Olá, sou a professora Marido Vich e estou aqui para algumas orientações a respeito de processo inclusivo da criança TEA. A gente tem muita dificuldade, eu vejo profissionais me procurando, pais me procurando, sobre como incluir, como receber a criança com transtorno do espectro autista. E eu vejo a dificuldade que profissionais têm de reconhecer quem é essa criança, ou muitas vezes reconhece quem ela é, mas não sabe quem é ela, a identidade dessa criança. Essa criança tem dificuldades nas áreas de interação. Interação são os ajustes que eu tenho que fazer com o meio ambiente, ajustes que eu tenho que fazer não só com as pessoas, mas em todas as situações, com contextos diferentes, tem que fazer ajustes com os objetos que existem naquele contexto, os ajustes que eu tenho que fazer com luz, com cores, com tamanhos, com cheiros, com sons. Tudo isso é o grande desafio da criança autista na sua comunicação. Ela não sabe como se comunicar, como se portar diante das situações diferentes e, principalmente, mantendo comportamentos alterados. Então, para que eu possa entender a criança autista, para que eu possa atender a criança autista, seja no contexto da escola, seja no contexto de uma igreja, seja no contexto de um supermercado, seja onde for que essa criança estiver, às vezes até dentro da própria família, eu tenho que entender quem é essa criança. Primeiro eu preciso conhecê-la. Conhecer significa ver quais são as suas características, como é o padrão de comportamento que ela tem, quais são as suas necessidades. Quantos detalhes que nós temos que conhecer para poder atender essa criança. Muitas vezes eu vejo profissionais, escolas recebendo as crianças autistas, mas sem entender quem é ela, sem entender quais são suas características de interação, de comunicação, por que ela mantém comportamentos alterados. Então, com isso, quantas dificuldades a escola, eu às vezes, no contexto de uma igreja, essa criança não consegue realmente interagir. Mas para poder atender, eu preciso conhecer essa criança. Depois de conhecer, eu preciso entender qual é o estilo de aprendizagem. Sabemos que a criança autista, a criança que faz parte do espectro autista, ela tem uma forma de entender o mundo diferente. E esta forma qual é? Eles são leitores visuais. Eles entram dentro da minha casa, dentro da sua casa, ele não consegue fazer uma leitura de como é o contexto, mas se nós apresentarmos para ele. Por isso, nós como escola, nós como profissionais, como pais, temos que sempre ter o cuidado de dar pistas visuais para esta criança. Quais são as pistas visuais? Para dar segurança para ela, ela precisa de saber, de reconhecer quais são as pessoas da sua família, quais os lugares que essa família visita, quantos detalhes a respeito do estilo de aprendizagem. Então, nossa criança, ela é uma leitora visual. Então, tudo que nós pudermos mostrar para ela, através de pistas visuais, nós estamos auxiliando ela a interagir, a se comunicar e, com isso, diminuir os seus comportamentos alterados. Como ver quantas coisas nós temos que entender a criança para falar sobre o processo inclusivo. Porque incluir não é só receber essa criança, é realmente atender, ver o estilo de aprendizagem, ver as suas características, as suas necessidades e que apoio que eu vou dar. Eu só posso falar em apoio para essa criança se eu sei quem é ela. Mas que apoio essa escola está dando? Os profissionais que atuam com essa criança, eu como gestor escolar, nós como gestores escolares, nós estamos sabendo quem é essa criança? Nós como coordenadores, estamos sabendo quem é essa criança e o que fazer com essa criança? Temos um plano de trabalho para esta criança? Então nós precisamos realmente nos preocupar. Qual é o apoio que nós vamos dar para esta criança? O que mais que nós temos que entender? Qual é o ritmo de aprendizagem? Sabemos que a nossa criança, ela precisa de pausas. Então, quando nós estamos ensinando alguma coisa, quando nós estamos mostrando alguma coisa, nós temos que entender
qual é a necessidade dessa criança e qual é o ritmo de aprendizagem desta criança. O que mais que nós precisamos entender? Como são suas interações? Como são suas interações com a alimentação? Como são as suas interações com o sono? Como são as interações com seus pares, com as crianças da mesma idade? Como é a interação dele com a escola? E às vezes a gente só vê o defeito dessa criança. Ela tem um comportamento muito diferente. Lembrando que comportamento é a resposta que a criança dá pelas suas grandes dificuldades de fazer os ajustes no meio ambiente. Então nós precisamos mostrar para essa criança, dando pistas visuais para essa criança poder entender o contexto onde ela se encontra. O que mais que nós precisamos entender sobre o processo inclusivo? Precisamos entender qual é o potencial dessa criança. Eu já vi profissionais falarem, mas essa criança não aprende nada. Que triste quando ela não aprende nada, porque nós não sabemos como ensinar. Toda criança autista, toda criança que faz parte do espectro autista, ela realmente aprende. O seu cognitivo, como ela é. A criança, será que nós estamos falando para a criança para que ela possa perceber, sentir, perceber. Eu só posso ter atenção se nós ensinamos essa criança a sentir, a perceber. Depois a atenção é despertada para poder gravar na memória para ocorrer a aprendizagem. Então, nós precisamos dar a essa criança pistas. Quando nós falamos, nós temos que mostrar para ela. Temos que fazer ela pegar, para que ela possa sentir, perceber, porque o processo de atenção é um processo de construção. O processo de atenção é um processo em qual eu estou mostrando para a criança, eu estou apresentando para a criança, daí a atenção vem. Então, tudo isso são situações que nós podemos fazer para a criança poder aprender. O que mais? Será que eu sei qual é a metodologia e quais os instrumentos específicos eu, dentro de uma escola inclusiva, vou oferecer para minha criança para ela poder aprender? Sabemos que ele é um leitor visual. Então, toda a metodologia, todo o instrumento pedagógico tem que ser concreto, tem que ser mostrado, tem que ser apresentado, tem que ser falado, mas sempre partindo do concreto de uma imagem. Quantas situações nós podemos entender para dar para esta criança? Agora eu vou falar um pouquinho do que uma mãe disse, escrevendo sobre seu filho autista, para que a gente possa entender um pouquinho este processo. Eu vou fazer uma leitura para vocês entenderem. Esta mãe, que chama Ellen Nottebohm, da revista Autismo, em 2012, ela disse o seguinte: eu sou melhor em brincadeiras estruturadas. Olha bem, ela descrevendo, falando pelo filho. Eu sou melhor em brincadeiras estruturadas, onde tem início, meio e fim. Eu não sei ler as expressões, as emoções do outro, e nem perceber em mim o que eu estou sentindo. Por isso, eu agradeço se você puder me ensinar como responder de forma mais apropriada todas as interações sociais. Com isso, ela nos oferece pistas bem claras de como ensinar a criança autista. Início, meio e fim. Não sabe realizar a leitura das expressões, não sabe reconhecer no outro o que o outro está sentindo, como o outro está apresentando. Então, somos nós, profissionais, pais, principalmente no contexto de uma escola inclusiva, nós é que temos que apresentar este mundo para a criança. E com isso fica minhas pistas de hoje. Estarei falando sobre como apresentar. No próximo vídeo eu estarei falando sobre como apresentar este universo para a criança autista. O meu muito obrigada
E Deus abençoe a cada um, professora Maria do Virges.